Olá para todos e vamos a mais um estudo. Você sabe por que um adventista não tem certeza da salvação? Neste vídeo você vai saber por quê. Eles foram ensinados assim pela mãe deles, a profetisa Ellen White. Disse Ellen White, matriarca do adventismo, veja na sua tela. Aqueles que aceitam o Salvador, quanto sinceros que sejam sua conversão, nunca devem ser ensinados a dizer ou sentir que eles são salvos. Agora por quê? O adventismo é refém de um falso ensino chamado juízo investigativo. E eu vou explicar de forma bem rápida e bem resumida o que é isso, porque assim você vai entender melhor porque eles não têm certeza da salvação. William Miller preveu que Jesus iria voltar em 22 de outubro de 1844, mas nada aconteceu. Foi o dia em que nada aconteceu. Então, um homem chamado Irã Edson, ou Irã Edson do Milharal, porque ele foi no milharal, talvez de vontade de fazer cocô ou urinar, e ele foi no milharal, e diz ele ter tido uma visão, a cerca de 22 de outubro de 1844. Ele viu Jesus nesta data sair do santo e ir para o Santíssimo, e a partir daí, a partir desta data, ele está lá revirando papéis para ver quem vai ser salvo e quem não vai. Ou seja, o adventista quando morre, ele ainda não tem certeza que foi salvo ou não. Os familiares dele ficam torcendo para que, quando ele passar por este juízo, ele seja salvo. O juízo investigativo é um tapa-buraco, um remendo para acobertar o falso cálculo de Miller, que preveu que Jesus ia voltar e não aconteceu nada. Então ficou assim, acertamos a data, mas erramos o acontecimento. Então, para arrumar uma mentira, eles inventaram outra. Ele mudou de compartimento no céu e está lá revirando papel para ver quem vai ser salvo e quem não vai. Então, para arrumar uma mentira, inventaram outra, ao invés de assumir. E este ensino foi aprovado por Ellen White e o adventismo, tanto que faz parte da doutrina deles. Eles têm dois grandes falsos ensinos, o juízo investigativo e o decreto dominical, que são os dois piores falsos ensinos. Alguns adventistas dizem, para justificar, que não foi um adventista que teve essa visão, e nem William Miller era adventista. Mas, de qualquer forma, foi aceito por eles. Eles aceitam este ensino. Veja esse exemplo. Eu não profetizo mentiras, mas acredito nas profecias mentirosas de outro. E daí? Eu estou tendo participação do mesmo jeito. O adventismo acredita neste falso ensino, mesmo sem ter base bíblica nenhuma. Simplesmente por intermédio de uma visão que pode ter sido uma mentira de Irã Edson. Quem prova que ele viu mesmo? Que tal que ele mentiu? E caso realmente tenha tido essa visão, foi um espírito do engano, não foi de Deus. Como é que Paulo, João, Pedro não sabia disso? Apóstolos, profetas, foi uma revelação nova, uma novidade que ninguém sabia. Não tem cabimento isso. E para quem não sabe, o adventismo nasceu de um engano. Jesus ficou 1844 anos esperando a continuação da obra da redenção, que para eles não foi concluído na cruz. A Bíblia ensina que a obra da redenção foi concluída na cruz, mas eles ensinam que não. Então, no raciocínio dos seguidores de Ellen White, se a pessoa tivesse certeza da salvação, que necessidade haveria um juízo pré-advento? Se a pessoa morreu salvo, se ele já está salvo, qual é a necessidade de investigar a vida dele, se ele já morreu salvo?
para investigar o quê? Então, por isso, são obrigados a acreditar nesta bobagem. Uma tremenda bobagem que só um adventista para acreditar nisso. Este falso ensino não resiste à Bíblia. A Bíblia ensina que o salvo deve ter certeza da salvação. Os patriarcas tinham certeza, os profetas, os apóstolos tinham certeza. Imagine você como deve ser um culto fúnebre de um adventista quando ele morre. Imaginou o pastor lá pregando, no culto, falando para os familiares, para não ficarem tristes, para ter esperança que talvez ele será salvo quando passar pelo juízo pré-advento. Imagine a família tudo na expectativa, torcendo para quando Jesus achar os papel que tem a vida dele, para que Jesus salve ele. Imagine, tem cabimento isso? Veja alguns exemplos bíblicos de pessoas que tinham certeza da salvação. O apóstolo Paulo tinha certeza da salvação. Ele disse em 2 Timóteo 4, versos 7 e 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, certeza da salvação, a qual o Senhor Jesus, Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, você também. Ele tinha certeza e você deve ter também. Qual a necessidade haverá de investigar a vida de quem morreu salvo? Não tem cabimento. Veja que Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir para estar com Cristo, e não dormindo, esperando o juízo pré-advento. De maneira nenhuma. Ele tinha desejo de partir para dormir e ficar aguardando dormindo o juízo pré-advento, inventado por esta religião. E você também deve ter certeza da sua salvação. Abraão tinha certeza da salvação. Hebreus 11, verso 10, lá diz, sobre Abraão, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão era peregrino na terra, como os patriarcas e todos os santos do Velho Testamento eram peregrinos, e você também é peregrino. Todo salvo é peregrino andando em terra estranha, porque, como Abraão, espera a cidade que é o céu, o qual o construtor é Deus. E você também precisa e deve ter certeza da tua salvação. Filipenses 3,20, Paulo disse, mas a nossa cidade está nos céus, a nossa no plural, a nossa, a dele e a nossa, donde também esperamos no plural o Salvador Jesus Cristo. Você tem certeza da sua salvação. Quando você morrer, você vai para o paraíso conforme a parábola do rico e Lázaro. O plano da redenção humana foi consumado na cruz. Quando Jesus disse, está consumado, ali consumou o plano da redenção. Esse juízo pré-advento é uma mentira inventada por Irã Edson para acobertar a falsa profecia, a falsa data de Guilherme Miller, que datou a volta de Cristo e nada aconteceu. A Bíblia diz que nem Jesus sabia o dia da volta, ninguém sabe, mas o William Miller sabia. E Ellen White também datou a volta de Cristo. E nada aconteceu. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. A Bíblia nos ensina que Jesus encerrou o plano da redenção na cruz e assentou à direita do Pai. E na visão adventista é diferente. Jesus foi para o lugar santo. A Bíblia diz que ele foi para o Santíssimo. O lugar santo é inferior. É o lugar inferior do tabernáculo. E Jesus foi para o Santíssimo em 22 de outubro de 1844, na visão adventista. A Bíblia diz que ele foi para o Santíssimo assim que ele ressuscitou. Então, se Jesus foi para o Santo e o Pai estava lá, quando ele foi para o Santíssimo em 1844, será se ele deixou o Pai sozinho
Ou Deus Pai pegou o seu trono, a sua cadeira e levou lá para sentar com ele, para ficar vendo Jesus revirar papel? Não tem cabimento. Você que é adventista, larga disso. É bobagem. Os ensinos adventistas são bobagens. Não cabe na Bíblia. Não tem respaldo bíblico. Fique com a Bíblia. Abandone Ellen White. Essa mulher foi uma falsa profetisa. Ela tinha problema mental. Ou ela tinha perturbação demoníaca. Larga disso enquanto é tempo, né? Amanhã pode ser tarde. O juízo investigativo nada mais foi que uma mentira para cobertar o falso cálculo de Guilherme Miller, que datou a volta de Cristo. Não caia nisso não. Juízo investigativo, decreto dominical, guarda de sábado como meio de salvação para ser salvo. É tudo bobagem. Nada disso existe na Bíblia. Larga disso. Isso tudo são coisas que foi inventado por Ellen White. E vocês caíram nessa. Larga disso. Muitos estão largando disso. E você está a tempo. Para com isso. É isso aí. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, é problema seu. Problema seu. A verdade é essa, né? No futuro, você que se acerte com Deus. Então é isso aí. Dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.